Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra de Deus, continuando aí os nossos 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica de hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 7. E eu quero compartilhar com você 1 Coríntios 7, versículo 17. Está escrito assim: Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Amados, todo o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios é a respeito do casamento, a respeito das questões relacionadas ao casamento. O capítulo 7 se inicia com o apóstolo Paulo falando: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Aí ele vai continuar ali, né? Ou seja, eram questões que a igreja de Corinto tinha, várias dúvidas em relação à questão de casar-se, permanecer sozinho, o que Deus direcionava cada um a fazer. Então era uma igreja que tinha várias questões em relação a isso e com certeza escreveu para o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo vem e traz as respostas nesse capítulo 7. Por isso que ele começa ali: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e aí ele vai discorrer. E aí ele fala, né? É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E ele vai falar várias coisas ali. Ele fala para as viúvas e para os solteiros permanecerem como estão, para evitar sofrimentos, para evitar problemas. É bom permanecer como estão. Aqueles que estão casados, que permaneçam casados. Aí ele diz: aqueles que são casados com descrentes, se o descrente aceita permanecer casado com você, permaneça casado. Agora, se o descrente quer o divórcio, aí ele diz assim: o irmão ou a irmã fica livre, né? Não está debaixo de servidão. Se o marido ou a esposa descrente quer deixar você, você está livre, né? Se quiser se casar de novo, pode se casar. Então ele vem nesse capítulo dando todas as direções a respeito do casamento. E aí ele fala, esse versículo que eu li para vocês, eu tenho como um versículo chave a respeito dessa questão. Entretanto, cada um continue vivendo como? Na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Amados, essa é uma questão que cada um é direcionado de uma maneira específica por Deus. E aí nós, como igreja, precisamos o quê? Nos respeitar uns aos outros, um respeito mútuo. Vemos hoje, principalmente com a questão de quem é sozinho, né? Quem está casado, que permaneça casado. A única situação ali que ele diz que pode se separar é no caso de alguém estar casado, o cônjuge ser descrente e esse cônjuge descrente desejar a separação. Aí ele diz que o irmão ou a irmã fica livre, né? Não precisa ficar em servidão, já que o cônjuge quis abandoná-lo, deixá-lo, deixa aí e vai você viver a sua vida. Essa é a única parte em que ele fala a respeito de tudo bem a separação nessa questão. Por quê? Porque parte de alguém que é descrente, ele que está decidindo ir embora. Agora, todo o capítulo ali, ele está falando: quem está casado, permaneça casado. Quem está sozinho, ele diz: eu gostaria que todos permanecessem como eu. Ele fala para os solteiros, para as viúvas, então dando a entender que Paulo vivia sozinho. Então ele dá essa orientação. Agora, nos nossos dias aí, né, a orientação não muda. E principalmente esse versículo que nós lemos ali, 17, é o versículo chave. Precisamos o que? Nos respeitar, compreendendo que cada pessoa tem um chamado, tem uma condição que o Senhor designa para cada um. Então, para quem vive sozinho, que nós possamos respeitar se a pessoa quer continuar vivendo sozinha, seja alguém solteiro,
alguém divorciado ou alguém viúvo, seja homem ou seja mulher, se essa pessoa decide ali no seu coração e compreende que Deus o designou para continuar vivendo sozinho, que nós possamos respeitar essa pessoa, que nós possamos compreender que ela está seguindo a direção de Deus para ela. Sabe, amados, por que eu quis trazer isso? Porque às vezes nós vemos uma pressão aí sobre as pessoas que estão sozinhas e algumas pessoas que estão sozinhas querem se casar. Glória a Deus por isso, permaneçam orando, dedicando as suas vidas ao Senhor e no tempo certo o Senhor apresentará o cônjuge ideal para você. Creia nisso. O Senhor te direciona em todas as coisas. Mas existem pessoas que estão sozinhas, sejam solteiras, divorciadas ou viúvas, que entenderam da parte do Senhor que é para elas continuarem sozinhas, dedicando a sua vida ao Senhor. E às vezes parece-me que tem uma pressão aí sobre essas pessoas que decidiram viver sozinhas. Ah, mas você não vai se casar, você não vai se casar, você não vai se casar. Então que nós possamos respeitar uns aos outros e compreender que cada um vive debaixo daquilo que compreende que é a direção de Deus para si mesmo. O versículo 17 que nós lemos é o versículo que nos dá o entendimento claro disso, né? Que cada um viva na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Então que nós possamos nos respeitar uns aos outros. O que eu queria compartilhar com você hoje é isso. Respeito um para com o outro. Que nós possamos viver isso como corpo de Cristo. Aqueles que querem se casar, que estão sozinhos e que querem se casar, glória a Deus. E aqueles que estão sozinhos e entendem da parte de Deus para permanecerem sozinhos, glória a Deus também. Que possamos nos respeitar mutuamente. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo derrama dons diferentes, como o apóstolo Paulo escreveu ali, e ele mesmo disse, cada um recebe um dom da parte de Deus, e com relação, Pai, a essa questão de casamento, que cada um dos meus irmãos tenha bem firmado no seu coração aquilo que o Senhor designou para viver. Aqueles que estão sozinhos, Pai, que eles tenham bem firmado no seu coração aquilo que o Senhor tem para eles. Seja casar-se, seja permanecer sozinho, que eles sejam fortalecidos no Senhor. E que nós, Pai, possamos viver em respeito mútuo um com os outros, Pai. Respeitando as decisões de cada um, compreendendo que cada um de nós, Pai, segue ou deseja seguir a direção do Senhor. Pai, que como igreja nós possamos viver esse respeito mútuo, esse respeito um para com o outro, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.